Livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio? Temos, claro. Depende do assunto. Entendeu? No caso, por exemplo, dentro da oração que a Vânia fez, nós temos livre-arbítrio. Tanto que algumas pessoas optaram, outras não puderam, mas outras optaram não estar aqui. Deus não manda um anjo lá na tua porta batendo. E aí? Vamos aí? Vamos levantar? Não tem isso. Então, nesse sentido, sim, nós temos arbítrio, que ele não é livre na sua totalidade, mas sim, quando nós falamos da ausência de livre-arbítrio, nós falamos dentro da condição salvífica, em que Deus, quando Ele nos chama e aquele chamado ele é eficaz, e nós já meditamos isso. Quando nós iniciamos esse estudo da busca da santidade, eu entendi que era um tema muito interessante, porque reflete a minha vida e a sua vida no nosso dia a dia. Não é algo que você tem apenas e ouve, é algo que você tem que colocar na prática todos os dias. Então eu estava vendo ali o carro da Esther, extremamente limpo, entendeu? E por fora está lá assim, box, entendeu? E aí, The Box? Deboche, eu vou pegar só o boxe. Se você começa a fazer uma prática de alguma arte marcial, qualquer que seja, e você não tem dedicação com isso, o que acontece é que você não evolui, você não cresce. Você pode até conseguir faixas melhores, tal, mas você nunca vai atingir a totalidade do seu potencial. Eu sei, entendeu? É por isso que eu peguei só o boxe. Eu tirei o D para trás, né? O D fica para trás. E aí, a gente quando é chamado pelo Senhor em relação à busca da santidade, isso é arbítrio. Você tem arbítrio em relação a isso. Deus não força você a participar de uma dominical, Ele não força você a orar, Ele não força. O reino de Deus ele é conquistado à força, sim, mas essa força maior que foi executada foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa busca da santidade, ela tem a ver com a minha dedicação, o meu desejo e a minha vontade de ser mais como Cristo. Na semana passada nós iniciamos no segundo período mais uma temática dentro desse, um subtema dentro da busca da santidade, que é uma mudança de reinos. Nós esquecemos, ou não entendemos, ou não queremos entender, que nós já não somos mais como nós éramos. Nós não éramos. Quando nós pensamos na nossa vida anterior, e isso é algo que não é tão verdadeiro, digamos assim, para a Luísa, para a Manu, para o Daniel, mas com certeza o é para a minha vida, e creio que para alguns de vocês também, nós podemos ver claramente uma mudança do que nós éramos para o que nós somos hoje. Mesmo que a nossa carne, ela intente e deseje voltar à condição do velho homem, nós já sabemos o que é estar lá. E nós sabemos também o que é estar na presença de Deus. Mas nós temos essa dificuldade de entender que nós já não fazemos mais deste mundo pecaminoso. Nós não fazemos mais parte desse reino. Algo que Jesus, diante de Pilatos, ele falava assim: se eu fosse rei desse reino, os meus súditos, eles não deixariam vocês fazerem isso que vocês estão fazendo. Mas eu sou rei de um outro reino. Quando eu já citei esse exemplo algumas vezes, vou citar mais uma vez, quando houve o advento da Lei Áurea, proclamada pela princesa Isabel, em que ela declarou que não haveria mais escravidão no Brasil. Pessoas que tinham vindo pelos barcos negreiros, que eram os barcos onde carregavam os negros, né, da África, que tinham vindo e estavam lá, eles sabiam o que era ter liberdade. Mas as pessoas que nasceram dentro do cativeiro, eles não sabiam. E aí quando você fala em sair, as pessoas não conseguem sair. Por isso que o evangelismo, por isso que o teu testemunho, por isso que você levar ensinamentos e conceitos bíblicos às pessoas é tão importante.
Porque as pessoas elas não conseguem sair por conta própria. Na verdade, elas não conhecem esse novo reino. E esse novo reino, ele é importante porque nós conhecemos ele. Mas muitas vezes nós preferimos viver dentro do reino dos homens. Finalizamos na semana passada falando sobre a condição de um cristão, em que ele dizia que uma pessoa o alertou para o fato de que Satanás teria confundi-lo sobre a questão de que Deus tem feito por nós e do que nós devemos fazer por nós próprios. Essa condição de que nós temos uma responsabilidade. Não é algo que desce apenas dos céus. Então Satanás fala, não, vai por um extremo. Você precisa fazer tudo, que é de onde eu vim, a maioria de vocês veio. Se você não buscar, se você não ler, se você não for para o monte, se você não acordar todo dia 3 da manhã, se você não fizer jejum todo dia, se você realmente não provar para Deus que você merece, Ele toma o teu cajado e você vai para o inferno. Esse é um extremo. Eu vivi esse extremo. O outro extremo é que você não precisa fazer nada. Como Deus é soberano, e aí um pastor amigo, né, que não era nem pastor, nem era amigo, na verdade, ele fala assim, se Deus realmente ele é soberano, Ele que me pegue na curva, eu vou viver minha vida. Então pessoas pensam dessa maneira, eu vou continuar vivendo a minha vida de uma forma louca. Tem um filme da década de 80 que chamava Curtindo a Vida Adoidado, e mostra a figura de um menino, um jovem, totalmente inconsequente, com mais 2 amigos, um amigo e uma amiga, e eles saem fazendo todo tipo de estripulia, porque eles entendem que eles têm que curtir a vida adoidado. Afinal de contas, a responsabilidade é de Deus. Afinal de contas, Deus ele é soberano. E o diabo ele planta tanto uma ideia como a outra, para que a gente fique desatento. Tanto você se esforçar demais é ruim, porque você tira o foco daquele que é o principal, que é o Senhor. Você fica procurando métodos e formas, que foi o que João Batista encarou os fariseus, dizendo, quem ensinou vocês a fugir da vida vindoura? Eles estavam procurando mais uma coisa. Ou então as pessoas que simplesmente sentam e não fazem nada. A falta de compreensão nesse assunto tem levado à grande confusão da nossa busca de santidade. É muito importante que façamos essa distinção. Deus faz de fato provisão para nós vivermos uma vida santa, mas Ele também nos deu responsabilidades. Você sozinho não consegue fazer nada. Não consegue livrar-se da sua ira, da sua procrastinação, do seu adultério, prostituição, o que quer que seja que ronda a sua vida, você não consegue. Ele, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, Ele te capacita a fazer algo. É como se Ele te desse um diploma, mas você tem que se esforçar para exercer aquela profissão. Ao longo dos anos, eu tenho visto muitas pessoas que elas param no seu conhecimento. Minha irmã é uma pessoa que ela é dentista em São Paulo, eu vejo ela fazendo cursos até demais. Está sempre se especializando, sempre buscando alguma coisa. Em contrapartida, o nosso antigo dentista, que ainda está vivo, ele ainda continua fazendo os tratamentos dentários dele sem luva. Aquela baba fica na mão dele, uma coisa nojenta, entendeu? E ele ainda continua usando uma coisa que não se usa mais, que é amálgama, que é aquela massinha prata lá, aquele negócio lá, que inclusive dizem que tem algumas propriedades que são cancerígenas, em que algumas pessoas até trocam isso aí simplesmente para não ficar com aquilo ali, não só esteticamente. Mas ele está parado no tempo lá e ele acha que está tudo certo. É importante nós olharmos que Deus nos deu as responsabilidades. A primeira coisa que devemos notar é que a busca da santidade, esse não consentir que o pecado reine no nosso corpo mortal, é algo que nós temos de fazer. Você tem que, o dia inteiro, todo dia, olhar para as decisões que você toma e ver se elas são pautadas nas Escrituras ou não são. Caso não caso, saio não saio, bebo não bebo, como não como, faço não faço. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que um conjunto de regras em que as pessoas simplesmente vão seguindo. Eu vou viajar, então eu tenho que fazer um checklist. Bom, primeiro, checar a pressão dos pneus. Correto. A água do radiador. Correto. Nível do óleo. E você acha que a vida cristã é apenas isso? Não é isso. Isso é para aqueles que querem uma vida cristã superficial.
Deus ele tem muito mais para nos dar e não tem a ver necessariamente com dinheiro. Discernimento, relacionamento com Deus. Ontem eu fiz uma manobra, eu tinha feito na verdade uma manobra há uns 2 meses atrás, financeira, que eu ia perder uma grana forte. Ontem era 11 horas da noite, um rapaz foi me ajudar e eu consegui recuperar aquilo, e eu falei assim, perdi. É uma coisa, e eu olho assim e falo assim, é a mão de Deus. Você começa a ver o mundo espiritual, não como alguns conseguem ver, ou dizem que conseguem ver, em que eles dizem que veem anjos andando, demônios, carruagens de fogo, mas você começa a ver a ação de Deus nas nossas vidas. E isso é tremendo, porque te dá tranquilidade. Você sabe que as coisas elas não vão ficar como estão, porque há um Deus trabalhando por nós. Ele, apóstolo Paulo, ele, Deus, dirigiu a nossa vontade ao afirmar, portanto, não permitam que o pecado deixe implícito que somos responsáveis por isso. Apesar de Deus, ele estar cuidando de nós, ele nos dá responsabilidade, que é como nós fazemos com os nossos filhos. Então eu, por 19 anos, eduquei a minha filha como ela deve agir, como ela deve fazer, e em algum tempo da vida dela, ela vai pegar o caminho dela. E as decisões que ela vai tomar, elas vão ser pautadas na vida dela, mas ela tem uma bagagem, uma experiência, que é algo que vocês têm que fazer com Gabriel e Rafael, que a dona Sônia fez com a Menise, que Carlos e Esther têm que fazer com Manu e Daniel, para que em algum momento eles possam ter um entendimento. E não dá para a gente caminhar o tempo inteiro com eles. Há algum momento que a gente tem que confiar que é o que Deus faz. Ele simplesmente entrega nas nossas mãos o conhecimento, as possibilidades e espera que nós tomemos a decisão correta. A experiência de santidade não é um dom que recebemos como a justificação, mas é algo que somos claramente exortados a conseguir com esforço. Você tem que ter um tempo durante o dia, parar, ler a Bíblia, ler livros cristãos, ter um tempo de meditação com o Senhor. Sem isso, você vai continuar no cristianismo 00. Você não vai evoluir. E você vai continuar padecendo pelas mesmas coisas sempre. Você não vai conseguir visualizar as coisas que estão erradas. Porque para você, o máximo que você consegue enxergar é daqui na Luísa, mais nada. Porque quando você começa a estudar as coisas, elementos, esteja sempre com a sua mente funcionando, buscando novos conhecimentos. Busque conhecimentos financeiros, busque conhecimentos de marketing, busque conhecimento das escrituras, busque conhecimento para que você avance. Em todas as áreas nós temos que crescer. Nós não podemos ser ordinários. Ordinários é comum. A gente, dentro da nossa cultura brasileira, a gente entende, se eu chamar alguém de ordinário, eu estou xingando o cara. Não, ordinário é o cara nota 5. Ele só faz o que é básico. Eu chego na igreja e eu não faço nada, eu sento, como, falei com algumas pessoas essa semana, a pessoa vem para a igreja, ela não ajuda com nada, ela não faz nada, ela não ajuda a levantar uma porta, ela não vê se tem água, ela não arruma cadeira, ela não faz nada, ela simplesmente é um cupim, um chupim, ela está ali simplesmente para comer e ir embora, ela não vai sair daquilo. A gente tem que entender que a nossa vida é muito mais do que isso. A segunda coisa a notar na exortação de Paulo é que ela se baseia do que ele acabara de fazer. Ele não está falando de uma coisa que ele não faz. Ele está falando de uma coisa que ele faz. Por isso que nós temos que gerar exemplo. É por isso que nós temos que orar e as pessoas têm que ver que nós estamos orando. Não subindo e chamando a atenção, não. As pessoas têm que ver que nós estamos orando. As pessoas têm que ver que nós estamos lendo, que nós agimos de uma maneira diferenciada. As pessoas têm que ver isso em nós. Repare na palavra de ligação, portanto, é evidente que ele queria dizer com isto, em vista do que acabei de dizer, não deixe que o pecado reine no vosso corpo mortal, da mesma maneira que eu não faço. Eu sou pecador, eu tenho falhas, tenho defeitos, tenho pecados, estou lutando contra a minha carne, mas eu estou tentando, eu estou lutando com isso. Esse contexto de luta é o que Deus espera de mim e de você. Que nós venhamos a lutar. Nós temos que lutar. Em outras palavras, devemos buscar santidade porque certos fatos são verdadeiros. Quais fatos são verdadeiros?
Romanos capítulo 6, abre aí por gentileza. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Se vivemos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Apóstolo Paulo está pregando sobre pecado à igreja de Roma. E ele começa a falar que aonde superabundou o pecado, superabunda a graça. E aí os malucos começam a pensar o seguinte: vou pecar bastante, vou meter o pé na jaca, porque aí Deus ele é mais gracioso comigo. É dentro desse contexto que a gente vê muitas igrejas chamando pregadores. É o ex-satanista, e quanto mais demônio o cara teve, melhor o testemunho do cara. E aí o apóstolo Paulo fala: nós vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele ainda morremos? Como que eu vou continuar tomando Coca-Cola se eu entendi que isso aí faz mal para os meus ossos? Isso aí tira ferrugem de caminhão, de para-choque de caminhão. É isso que ele está falando. Como que eu sei que fumar, eu estava vindo com a Rosângela, com a Luísa, e aí tinha um cara com a mãozona para fora, com um cigarro para fora. Falei, como que um cara, em 2024, acabando para 2025, sabendo como isso é prejudicial, o cara continua fumando? Como? Ou é ignorância, não conheço, não sei, ou então é rebeldia do coração mesmo. Eu vou fazer porque quem manda sou eu. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Agora, Romanos capítulo 6 ainda, do 3 ao 11, nós vamos ler de 2 em 2, por favor, Felipe iniciando. Três e 4. Romanos 6, 3 e 4. versículo 3 e 4. 6, 3 e 4. Capítulo 6, versículo 3 e 4. Vai lá, Rayane, por favor. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E aí ele estabelece um contraste muito claro, dizendo: se você é de Cristo, você tem que ter um procedimento diferente. Se você é flamenguista, você não vai usar a camisa do Vasco. Se você é uma pessoa que é vegana, você não come carne. Se você é de Cristo, você tem que sentir aquela aversão ao pecado. Você não pode se sentir bem em relação àquilo. E aí ele vem e fala: porventura ignorais? Você está ignorando? Você está achando que é brincadeira essa condição? Felipe agora, versos 5 e 6. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Se fomos unidos. Uma pessoa que age como você age, ela é uma referência de uma pessoa que foi batizada em Cristo, no sangue de Cristo. Por isso que ele fala: se fomos unidos. Porque há pessoas ali que se dizem, mas não são. Volto novamente no texto de Josué, em que Josué fala: vocês vão realmente obedecer a Deus depois que eu morrer? Claro que vamos. Ele fala: vocês não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa condição de que você vê e você copia. Você vê
E você muda o seu comportamento. Como que funciona você no seu trabalho, você nas outras coisas? Que nem eu tenho uma dificuldade com algum tipo de alimento. Por que eu paro de comer aquilo? Porque ele me faz mal. Você insistir naquilo é burrice. Vamos lá? 7, 8. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Porquanto quem morreu está justificado. Ou seja, se você não está agindo como, Cristo não morreu por você. Você continua no engano, continua no pecado, continua lutando com as suas próprias forças. Próximo. 9, 10 e 11. Mais alto. Sabendo que quem havia Cristo, Sabedores. em quem havia Cristo ressuscitado dentre mortos, já não morre a morte que não está em domínio sobre ele. Pois, quando a tens morrido de uma só vez para Deus, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É a mudança de reino. É você entender que o reino que você vive hoje, ele não é o mesmo reino que você vivia antes. Lá naquele reino, tinham regras e modo de agir. Nesse novo reino, não tem isso. A mentira não é mais uma opção. A falcatrua não é mais uma opção. A busca da sua própria satisfação não é uma opção. Essa semana eu atendo um casal e a moça, ela teve uma dificuldade lá com o marido. E aí ela falou, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. E eu pensei, todas as frases começam com eu. Quando você começa uma frase com eu, você pode se preparar que tem humanismo, está errado. Quando você começa com eu, e é o que nós aprendemos, tanto que os pronomes pessoais do caso reto começam com eu, e a gente acha que o importante é o eu, e não é o eu, é ele. É exatamente por morrermos para o pecado que não devemos consentir que ele reine em nosso corpo mortal. Volta ao exemplo da alimentação. Se você sabe que um alimento ele não faz bem para você, por que você come? Se você sabe que esse negócio, se você sabe que esse relacionamento, e eles usam agora o relacionamento tóxico, né? Se for pensar o relacionamento tóxico, não tem um que não é tóxico. Então a gente vai para a ilha aí, entendeu? Porque qual relacionamento não é tóxico, né? Não sei, entendeu? Eu estava conversando com o Nicolas, e aí ele falando que o Miguel, o Joaquim, ele acha que ele manda. Ele falou assim que ele tem observado bastante isso, né? A figura de que quando ele acorda, ele quer que todo mundo dê atenção para ele. Então essa é a figura de que acha, porque ele ainda acha que ele está no reino antigo, ele não conhece o reino novo. Cremos que ele é do reino novo, mas ele ainda não tomou posse disso. Então nós temos esse contexto de entendimento de que nós não estamos mais no reino do mundo. Então você precisa trabalhar e você vai comer pelo esforço do seu trabalho, sim. Mas se você não fizer, não vai faltar alimento para você, porque Deus ele provê. Aí você começa a ter uma outra visão. Você começa a ver o problema da chuva, o problema disso, daquilo, não como algo fortuito que aconteceu sem ninguém esperar. Está planejado. Eu posso não estar preparado, que é o que eu tenho falado para vocês. Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Pode ser que a gente não veja a Heloísa chegar com 18 anos. O que vai acontecer se o reino do anticristo ele for impetrado? O que vai acontecer com você? Como que você vai agir e reagir com a marca da besta? Como que você vai viver nesse contexto todo? Ou você quer simplesmente deixar a coisa acontecer? Deixa a coisa acontecer. É algo que nós temos falado. Então, acompanho bastante a vida do meu querido André lá.
E ele passa pelos perrengues dele lá, fazendo manutenção preventiva. Imagina se ele fizesse só corretivo. Aí lascou. Você entende que se você não estiver preparado, se você achar que você tem muito tempo, então a gente vê um casal novo aí, em Rayane e Felipe. Não, nós não vamos nos preocupar. A gente vai continuar tocando a nossa vida, tá tudo certo, entendeu? Eu continuo vendendo as minhas rosas, continuo fazendo não sei o quê, tá tudo certo, estou colocando comida em casa, tá tudo bem. Gente, se a gente não passar desse nível para outro nível e começar a buscar o Senhor de uma forma diferente, a gente vai estar lascado. Eu não sei você, mas eu estou preparando. Eu estou preparando para minha casa e estou preparando para minha esposa, para minha filha. Falava com ela ontem, ela brigava comigo em relação a algumas coisas, porque eu não compro, eu não me vejo como prioridade. E eu olhei para ela e falei assim: a minha prioridade é ser servo da sua mãe e seu. Eu sou o servo de vocês. Eu não tenho que ser satisfeito em meu desejo e minha vontade. Estava lá vendo com ela shows, né, de conjuntos dos anos 80 que eu gostava, tal. Eu falei assim: pô, fica de olho aí, né? Vai ter um show agora aí de um conjunto chamado Gypsy Kings, né, que na década de 80 ele era muito famoso. Eu gostava de algumas músicas, tal. E mas tá muito em cima. Ela falou: pô, mas pai, vai lá, papai, você merece, vai lá no show. Eu falei: não, não vou fazer isso. Quando nós iniciamos a nossa igreja, você já ouviu isso? Falecida irmã Ione, que onde nós começamos o nosso culto, ela olhou para mim e falou assim: ô pastor, eu oro a Deus para que a gente possa mandar o senhor para Israel. Eu olhei para ela e falei assim: gostaria muito de ir para Israel, mas no dia que eu for pegar dinheiro da igreja, 4, 5, 6 mil reais para ir para Israel, muda de igreja, porque eu estou pervertido, eu perdi a minha coisa. Nós temos que entender que nós mudamos de reino e nós temos obrigações. Quando nós fizemos o casamento de Carlos e Esther, a ação do Carlos ela tem que mudar de uma forma totalmente. Então quando você não reparou, mas eu reparei, ele estava sentadinho lá do lado da Esther, de mãozinha dada, tal, e aí o Daniel, como qualquer criança, como qualquer pré-adolescente, está lá, né, olhando as moscas voando, tal, ele foi lá e fez o quê? Levantou e sentou do lado dele. Para o quê? Para vigiar, para cuidar. E é tudo ensinamento. É tudo coisa que a gente tem que começar a entender da condição do quê? Da mudança de reino. Se realmente desejamos obedecer a exortação do verso 12 de Romanos que nós lemos, é fundamental que entendamos o que Paulo pretendia dizer com a expressão mortos para o pecado. Você continua pecando. E eu também. Aquela moça que nos visitou na Santa Ceia passada, eu olhei e ficou sobre um cálice, que era dela. Ela: ô pastor, eu não sabia se eu podia tomar. Eu sou batizado no Espírito Santo, mas eu estou meio afastado do Senhor. E nas igrejas onde eu passei, eu não posso tomar ceia. Eu tenho que me reconciliar antes. E eu falei para ela: onde está isso na Bíblia? Dizendo que para você tomar Santa Ceia, você tem que fazer uma confissão pública nova. Onde está isso? E ela ficou me olhando. Aí eu li aquela frase que eu sempre falo para vocês: quem é o maior pecador dessa igreja? Ela não entendeu nada quando eu falei que era eu. Eu falei: se eu posso tomar, você pode tomar. Ela falou: pastor, não sabia. Próxima vez eu vou tomar. E a gente tem que entender que não é algo nosso, é algo dele. Mas as coisas que são nossas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a nossa parte. Ao lermos essas passagens, a primeira coisa que notamos é que a nossa morte para o pecado resulta da nossa união em Cristo. Não há como você morrer para o pecado através da sua energia e da sua força. Não há como. Não há como você matar a ira do seu coração apenas com a sua vontade. Não há como. É porque Ele, Cristo, morreu para o pecado que nós também morremos para o pecado. Assim, torna-se evidente que a nossa morte para o pecado não é algo que nós fazemos, mas é algo que Cristo fez e cujo valor se estende a todos que se encontram unidos a Ele. Então essa primeira observação é muito importante. Tudo vem dEle. Tudo depende dEle. A segunda observação que podemos fazer é que a nossa morte para o pecado é um fato, quer nós reconheçamos ou não. Você é filho de Deus e acabou. Não há como você voltar atrás. Não há uma porta que você volta. E aí eu tenho visto alguns filmes de sobrevivência em que as pessoas elas fazem umas armadilhas assim. E eu lembro que quando eu pescava com meu pai, a gente queria buscar isca para pescar traíra, que era um peixe carnívoro. E o que a gente fazia? A gente pegava uma garrafa daquelas de água,
normal, ou de Coca-Cola, de refrigerante, qualquer coisa assim, corta bem a cabeça dela e vira, encaixa e amarra a borda. Dentro você coloca um monte de, a gente chama de quirera, ou aqueles negocinhos de milho, né? Coloca lá, aqueles farelinhos de milho, e joga na beira. O que acontece com o peixinho? Ele vê aquilo, ele entra, mas ele não consegue sair. Hã? É, pescaria, cara. Entendeu? E a gente pegava lá, aquele negócio ali, pegava, depois desmontava, pegava os peixinhos e começava a utilizar aquilo. Nós temos que entender que quando Cristo, através da figura de Deus Pai, Ele nos comissionou antes da fundação do mundo, e através do chamado da palavra, nós somos chamados, convocados e nós somos justificados, não tem volta. Eu não posso abrir mão, porque não é a minha vontade, não é a vontade dele. E ele cumpre a palavra dele, tanto que Cristo ele é enfático nas palavras: todos os que sob deu, nenhum se perde. Não é porque eu sou esforçado, essa função é dele. Morrer na cruz, foi ele que morreu. Por isso que não há sacrifício que eu tenha que fazer na terra. Você vai numa igreja, mudou de igreja, mudou de estado, eu morri, você foi para outro lugar, o cara fala assim: você tem que fazer um sacrifício, sai fora. O sacrifício foi feito já na cruz do Calvário. Nós temos que ser obedientes, colher as bênçãos que ele plantou. Apóstolo Paulo fala: não sou eu que faço nada, fulano plantou, quem rega é Deus. Se você colocar uma semente em qualquer lugar e não houver alguém que regue essa semente, ela morre. E quem rega é Deus, não sou eu, não é você. A segunda observação que podemos fazer é que a nossa morte para o pecado é um fato, quer nós reconheçamos, quer não. Porque Cristo morreu para o pecado, todos que estão unidos a Ele morreram também para o pecado. Morreram no sentido passado. Passado. Você já morreu para o pecado. E por que eu continuo pecando? Porque eu sou rebelde. Eu continuo olhando para as coisas do mundo achando que é interessante. Aquela passagem de Ló na saída de Sodoma e Gomorra é exatamente isso. O anjo vai e fala: não olha para trás. Essa figura de olhar para trás é o quê? Que o apóstolo Paulo está falando aqui. É você olhar para a condição e falar assim: poxa, como era bom. Como era legal quando eu estava lá no Egito, escravo, debaixo do sol, tendo que fazer tijolo. Como era bom porque eu comia pepino. E aí Deus fala através do anjo: se você olhar para trás, você vira uma estátua de sal. Essa estátua do sal, ela pode ser tanto uma figura real, nós não sabemos, tá? Eu não consigo identificar, tá? Pode ser uma figura real, como pode ser uma figura alegórica do tipo: ela falou, eu vou nada, vou voltar para a cidade. Ela pode ter voltado. São possibilidades. E o que ele está falando é: nós morremos. Não tem como você voltar à vida nessa forma, a vida humana, voltando ao velho homem. Não tem como. A nossa morte para o pecado não é algo que não fazemos, ou que podemos tornar realidade na nossa experiência por considerarmos que seja assim. Alguns têm entendido mal esse ponto. Adquirimos a ideia de que ter morrido para o pecado significa estar, de certo modo, afastado da possibilidade do pecado nos tocar, e isso é impossível. Enquanto você viver neste mundo pecaminoso, você vai pecar. É normal. Mas você não pode acomodar com isso. A diferença é que nós temos consciência, né? Antigamente não tínhamos. Exatamente. Mas a consciência... Aquele ditado que diz que eu não posso impedir que um pássaro voe na minha cabeça. O passarinho está voando lá em cima, você não consegue. Mas ele não pode, você não pode deixar ele ficar pousado na sua cabeça. Se ele pousa na tua cabeça, quer dizer que você deu a permissão. Então nós cometemos pecado, ele é abominável diante de Deus, mas ele está pago. E nós temos a obrigação de nos arrepender, ir diante de Deus e sempre apresentar novamente a condição pecaminosa do nosso ser. E Deus é hipócrita, porque Ele sabe que nós pecamos e vamos pecar de novo, muitas vezes no mesmo pecado. Não, Ele é misericordioso, Ele é benevolente. Ele não é um Deus que apenas fala, Ele também faz.
Contudo, para experimentarmos isso na nossa vida diária, temos que nos considerar nós próprios mortos para o pecado. Se você não entender que você está morto para o pecado, você vai continuar praticando. Porque o pecado, ele é um senhor mentiroso. Ele olha para você e fala, você não consegue viver sem isso. Você não consegue viver sem essa prática, sem esse trabalho. Você não consegue. E quando a dificuldade vem, o que acontece? Você joga a toalha, porque você ouve a voz desse demônio, entendeu? Mentiroso, que diz que você não pode viver sem aquilo. Sendo que Deus diz que pode. É o problema do Jardim do Éden. Deus fala para não comer. Satanás ele fala, ai. E aí ele vai lá e come. Ela vai lá e come. Nós temos sem dúvida que considerar que estamos mortos para o pecado, mas essa consideração não torna isso realidade, mesmo na nossa experiência. Romanos 6, 11 e 12 novamente, por favor. Romanos 6, versos 11 e 12. Assim também. Isso aí. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Você viu que ele não está falando que você não é para você pecar. Ele está falando para o pecado não reinar sobre a sua vida. Não ter domínio sobre você. Então a gente volta lá ao veneno chamado Coca-Cola. Entendeu? Porque é veneno. Não tem conversa, é veneno. E você pode achar saboroso, gostoso e tudo mais, de vez em quando eu tomo, mas isso não pode reinar sobre a sua vida. Você não pode ser uma pessoa que você não consegue sentar no almoço sem uma garrafa de Coca-Cola. Existem pessoas que têm isso? Claro que tem. Claro que tem. Eu não consigo comer sem ter suco, eu não consigo comer sem ter água. São vícios em que você permite que uma coisa que é lícita, ela domine você. Eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso, eu não gosto nem do cheiro, já falei para vocês. Mas tem os aficionados, como a minha esposa e a Vânia, que amam o café. Entendeu? E aí a pessoa fala, eu não começo meu dia sem tomar um café. Se eu não fizer isso, eu não começo meu dia bem. Aí a pessoa, olha a maluquice da pessoa. Começa a dar erro dentro do dia. O que a pessoa fala? Foi porque eu não tomei café. Aí a pessoa estabelece na cabeça dela que o café é essencial. Aí eu vou até para o absurdo. Essencial tanto quanto eu consagrar o meu dia a Deus. Porque a pessoa olha para aquela condição e fala assim, bom, se eu não tomei e deu tudo errado, deixa eu tomar. É assim que funciona o horóscopo. O horóscopo ele dá aquela noção super grande da coisa. Deus, você vai abrir uma nova porta hoje. Meu, o que pode acontecer isso? Pode ser qualquer coisa. E aí você olha, poxa, você relaciona com aquilo. Pô, deu certo. Como deu certo, eu vou continuar lendo. E você fica escravo daquilo. Escravo daquilo. Nós temos sem dúvida de considerar que estamos mortos para o pecado, mas essa nossa consideração não torna isso realidade mesmo na experiência. Os versículos 11 e 12 que o Carlos leu têm de ser encarados em conjunto. É por estarmos mortos para o pecado, através da nossa união com Cristo, que não devemos deixar que o pecado reine no corpo mortal. Aí você faz o quê? Fecha o pacote. Eu tenho uma capacitação vinda de Deus e eu tenho a minha ação fazendo com que isso entre em prática. Você tem ouvido a palavra de Deus. O que você tem feito com isso? Você está aqui, você vem, você é fiel, entendeu? Você ouve, entendeu? Balança a cabecinha, entendeu? Fala amém, aleluia. E segunda, o que você faz com isso? Essa é a pegada. Se você descarta e você não coloca nada em prática, eu, sem sombra de dúvida e sem temor, eu digo para você, sai da igreja e vai ver no mundo.
Porque no dia do juízo você não vai ouvir Deus, Cristo falando para você, nunca vos conheci, sem você saber que você está errado. Pelo menos você viveu uma vida aqui adoidada, como eu falei do filme com vocês, uma vida de tranquilidade, entendeu? Você vai passar no inferno pelo menos com algumas memórias, não com a ideia de que você foi servo de Deus de uma maneira superficial e você não é reconhecido como tal. Todavia, a nossa vontade tem de ser influenciada pelo fato de que morremos por pecado. O que quer dizer, então, Paulo, com a sua expressão mortos para o pecado? Quer dizer que nós morremos para o domínio do pecado, ou para o reino do pecado. Antes de confiarmos em Jesus Cristo para a nossa salvação, estávamos no reino de Satanás e do pecado. Efésios capítulo 2, verso 2. Efésios capítulo 2, verso 2. Nos quais andaste agora segundo deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Aí você olha e fala assim, está amarrado. Não, era assim que a gente via. Para pensar. Eu vou pegar 4 pessoas. Eu, Rosângela, André e Vânia. Para pensar onde vocês estavam antes de Cristo. O que vocês faziam? Se a gente começar a falar, eu conheço um pouquinho da vida deles, mais da minha e da Rosângela. Se a gente começar a falar, em Deus você fala, esse cara, eu estou no lugar errado. Meu. Porque a vida era uma vida totalmente fora dos padrões do Senhor. Quando Jesus, ele nos encontrou, ele começa uma transformação radical. E não é algo que a gente pode voltar atrás. Amém, queridos? Amém. Vamos para o nosso intervalo. 15 para as 11 nós voltamos. Quando faltar 1 para as 11, eu passo o código, porque houveram reclamações que a gente abre 10 minutos antes. Então eu vou colocar mais perto para a gente poder conversar aqui no bate-papo, tá? É para você, mamãe. Deus abençoe e te conceda a graça.